eu gostaria, na verdade, não que vocês nesse momento abrissem a Bíblia. Eu gostaria que vocês, se vocês quiserem anotar aí, eu vou estar lendo João, capítulo 21, primeira parte. Gostaria que vocês fechassem os olhos e imaginassem aquilo que eu vou ler. Então, não precisa abrir a Bíblia aí, porque às vezes a gente... Quero que você imagine. Feche os seus olhos, só não dorme, não cochila aí, tá? Se ficar muito comprido, você pode abrir, tá? Então, feche os seus olhos e imagine. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entrando no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia atirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede à praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Pai, vem sobre as nossas vidas nessa noite, Pai, e traz revelação. Que essa palavra venha falar com cada um de forma individual, Paizinho. Assim como ela falou comigo. Fala, Paizinho, fala conosco nessa noite. Vem e traz revelação e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu gosto muito quando a gente... Sou uma pessoa bastante visionária. Quando Deus fala comigo, Ele me dá muitas visões, até quando eu todo mundo dorme, né? Quando eu lembro, tenho sonhos e sou bastante visionária. E as histórias bíblicas, elas ficam gravadas, às vezes, no nosso coração com mais intensidade quando nós visualizamos ela. E naquele momento, o que havia acontecido com Pedro? A gente vai esmiuçar um pouquinho. Pedro, ele havia voltado a pescar peixes. Pedro viveu o sobrenatural de Deus e ele voltou ao seu dom natural. Ele voltou à sua zona de conforto. Pedro, a gente já vai entrar agora na história. Pedro, ele viveu grandes coisas e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o que aconteceu naquele momento que depois de tudo aquilo que Pedro tinha vivido, e essa é uma história conhecida, Pedro estava lá novamente voltando a pescar peixes. O que é isso? Voltando a viver do seu dom natural. Ele estava voltando a fazer aquilo que ele sabia bem por natureza.
sem dependência nenhuma de Deus. E todos nós sabemos aquilo que a gente é bom nisso, é isso que eu vou fazer e ponto, porque eu só sei fazer isso. Pedro, naquele momento, depois de tudo que ele tinha vivido, tinha voltado ao seu dom natural, a fazer aquilo que ele sabia, sem a necessidade de Deus. Ele não precisava de Deus para pescar. Mas ali estava o resultado. Ele estava tentando sobreviver daquilo que ele sabia fazer. Voltou à sua velha vida, voltou a ser quem ele era. E aí a gente vai entrar um pouquinho agora. Primeiro a gente vai entender um pouquinho sobre quem era Pedro. Quem era Pedro? Pedro, e eu vou trazer agora a memória de vocês, bem rapidamente, nós não vamos abrir, eu só vou ir citando as referências, para trazer a nossa memória, para recapitular tudo aquilo que Pedro havia vivido. E a gente vai tentar entender um pouquinho como Pedro chegou naquele ponto. Lá em Mateus, no capítulo 4, do 18 ao 20, Pedro foi chamado. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. É isso que Jesus fala lá em Mateus para Pedro, Simão Pedro, Mateus 4, do 18 ao 20. Eu não vou ler todas essas referências que eu vou citar. Ali ele é chamado. E a gente já vai tentar trazer para a nossa vida. Ele é chamado por Deus. Ele estava lá, e aí Jesus passando, e Jesus assim, aponta, vinde após mim. E aí ali, te farei pescadores de homem. Ali, Jesus chama Pedro. Lá em Mateus 10, do 2 ao 4, Pedro ele é ordenado. Ali, Jesus chama os 12 e nomeia eles. Agora aqui, vocês são os meus discípulos, aqui estão os 12. Isso acontece lá em Mateus 10, do 2 ao 4. Então, Jesus chama Pedro, ele ouve a voz do Senhor, resolve, não, eu vou seguir esse cara. Aí, Pedro realmente se mostrou, ele é confiável, se mostrou, foi indo. Então, Jesus vai lá, ordena, chama, decide, esses aqui, vocês são os meus 12, lá em Mateus 10, 2 ao 4. E aí Pedro vai indo na sua caminhada com Cristo, ele vai tendo experiência em cima de experiência. Lá em Mateus 14, 28 a 29, eu vou citar apenas 5 momentos da vida de Pedro. Pedro anda sobre as águas, e ele tem aquele momento magnífico, imagina, Jesus diz, vem, e Pedro caminha sobre as águas, aí vem a tempestade, ele começa a afundar, e Jesus diz para ele, homem de pouca fé, aí ele, imagina, ele caminhou sobre as águas, gente. Pensa a experiência que ele teve com Cristo naquele momento. Esse foi Pedro. Pedro anda sobre as águas, lá em Mateus 14, 28 ao 29. Depois, em Mateus 16, do 15 ao 20, Jesus promete a Pedro as chaves do céu. Pensa. Jesus diz para Pedro assim, tudo que tu ligar, Pedro, no céu, vai ser ligado na terra, assim, tu vai ser o cara, tu vai falar em meu nome. Aí, cada momento, à medida que Pedro vai avançando a caminhada dele com Cristo, ele vai tendo mais e mais experiências que vão reforçando o chamado que Jesus fez lá na frente, Aí depois, Mateus 17, do 1 ao 6, Pedro presencia a transfiguração, ele vê Elias, Moisés, ele ouve a voz do Pai, ele vê aquela nuvem luminosa que cobre todo o local, e ali sai uma voz, ele ouve a voz de Deus, ele ouve a voz do Pai, audível, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele presencia Elias e Moisés. Pensa, gente, tudo aquilo que Pedro presenciou. Ele viu a transfiguração, ele ouviu a voz do Deus Altíssimo, não era Jesus em carne ali, com quem ele estava andando. Tudo isso, Pedro vivenciou. Só estou trazendo à nossa memória o que Pedro viveu. Para a gente entender, quando ele chegou lá, que ele voltou ao seu dom natural, depois de tudo que lhe foi prometido, de todas as experiências que ele teve.
E aí eu gostaria que você trouxesse para a sua vida. Vamos tentar ser um pouco prático, né? A maioria, talvez não todos, né? E talvez essa noite vai ser a sua primeira experiência com Deus, amém? Talvez você está tendo nessa noite uma experiência com Deus. Mas muitos de vocês foram chamados por Deus. Deus já chamou vocês, Deus já os tocou. E assim como Pedro, vocês já tiveram, né, vários momentos em que Deus encontrou. E daí, se nós pudermos, se você puder ir trazendo a sua memória, desde o início da sua conversão, Deus te chamou, o que te fez decidir, você foi radical, foi só um remorso, você estava doente, você não tinha amigos. Por que você veio para Cristo? Por que Deus te chamou? O que fez você cair numa igreja evangélica? Porque claro, hoje nós temos uma geração de nascidos em casas evangélicas, né? Mas muitos eram católicos, luteranos, tiveram uma conversão. O que te levou a se converter? Minha conversão, eu me converti por volta dos meus 14 anos. Mesmo com 15 ali. Chegando nos 15 anos que eu tive uma real conversão com Cristo. E eu lembro hoje, como se fosse hoje, daquele retiro, quando eu queimei o meu pecado, quando eu coloquei lá que eu me arrependi, né? Eu vinha com Cristo assim, daquele jeito, né? Mais ou menos. E eu lembro que foi radical, assim, que eu fui para a escola transformada, que eu não queria saber de mais nada desse mundo, eu queria viver o sobrenatural de Deus. Me aconteceu aos 15 anos, tanto que eu tive depois muitas dificuldades na minha casa, porque eu fui... minha mãe sempre foi uma pessoa de Deus, vamos dizer assim. Né, uma mulher de Deus, assim, do jeitinho dela. Mas a primeira que saiu debaixo do legado luterano, vamos dizer assim, que teve experiências com o Espírito Santo, falar em línguas e tudo isso, eu fui a primeira e foi muito difícil. Né? Eu lembro, né, às vezes eu ouço testemunhos de alguns e eu digo, quanto mais me era proibido, mais eu queria, né? Que nem criança, assim, quanto mais você proíbe, mais quer, né? Eu queria viver na igreja. Eu lembro que na minha adolescência era assim, eu mentia, né? Feio falar mentir, né? Eu mentia em casa, não era para ir em festa, eu mentia para poder ir nas vigílias de oração. Porque daí eu ia virar à noite, eu ia com as mulheres da igreja para os lugares, e aí eu tinha que dizer para o meu pai para onde eu ia. Eu vou dormir na casa das amigas. Eu não ia dormir na casa da amiga, eu ia para a vigília, né? A gente não, né? Depois a gente tem que cortar umas coisas ali, tá? Daí a gente corta depois. Eu ia para a reunião de oração, para a vigília, né? Eu lembro a época que era eu que anotava as profecias. Eu era tinha uns 16, já quase 17, eu era a pessoa do caderninho, eu só ficava anotando. E tudo que eu queria era poder participar da vigília, tudo que eu queria eu saía. Eu lembro que eu virava à noite, me largavam direto, às vezes, né, dormia pouquinho, me largava na escola. Eu queria mais de Deus. E quanto mais me proibiam, mais eu queria. Né, eu fui aquela geração, não vamos contar quantos anos atrás, né, porque isso a gente né, daí como descobrir a idade da gente, né, que via, né, ia no que a gente chama capão, a gente não chama de mato, né? Mato é feio, né? Não ia no mato, a gente ia no capão, né? A gente ia orar à noite, via o graveto brilhar, levava para casa, apagava a luz, mostrava, o graveto brilhava. Eu ansiava o dia de estar orando na madrugada. E assim foi indo, eu tive várias experiências, muitas experiências com Deus, né, que foram me levando cada vez mais perto. Né, e eu posso certamente dizer que foram elas que foram fundamentando quem eu sou hoje e aonde eu cheguei. Porque uma experiência que você tem, assim como Pedro. Pedro respondeu o primeiro chamado dele, que levou ele para o segundo passo, onde ele foi ordenado, que levou ele a caminhar sobre as águas, que levou ele a ver Jesus transfigurado, e assim foi indo. E eu posso dizer para vocês que cada decisão e cada escolha que eu ia fazendo foram me levando
cada vez mais ir. Talvez não vou contar para vocês a história inteira agora da minha conversão, mas quando foi que você teve esses encontros? Eles são determinantes para aquilo que eu vou falar mais para frente. Porque esses encontros, esses momentos que nós temos com Deus, como eles foram? O que eles mudaram aqui dentro? O que te fizeram decidir por Cristo? Por que você mudou? O que te levou? Por isso que eu pergunto para você, você foi só um remorso? Você, só porque você estava doente, precisava uma cura? Não. Real conversão é quando assim, eu queria seguir a Cristo. Eu queria, e até hoje quero, dar a minha vida inteira para esse Deus, para viver o sobrenatural de Deus. O que mudou dentro de você? E eu digo, se não mudou, então vamos mudar. Então que seja hoje o momento da experiência. Porque quando a gente tem um real encontro com Deus, o fardo, ele é leve. Não é pesado vir aos domingos. Não é pesado servir a Deus, porque eu faço porque eu amo. E Pedro teve tudo isso. Pedro, ele viveu tudo isso quando Jesus estava ali. Aí então, por que Pedro voltou a pescar? Essa é a grande questão. Por que ele voltou? Será que, e algumas, se a gente for analisar alguma coisa, talvez Pedro era um homem de fortes emoções, talvez ele ficou desapontado consigo mesmo. E quantas vezes a gente fica brabo com a gente, com as atitudes que a gente faz, que a gente, nós nos menosprezamos, eu digo assim, a gente se indigna com a gente mesmo. Será que Pedro esperava que Jesus estivesse agido diferente? E aí bate na expectativa. Por que muitas vezes nós nos distanciamos e voltamos a pescar peixes? Voltamos ao nosso dom natural porque a nossa expectativa não é suprida, mas quem cria essa expectativa somos nós mesmos. Nós somos campeões em criar expectativas de que algo vai ser maravilhoso, super, e que eu não vou precisar fazer nada. Deus vai fazer tudo, e tudo depender de Deus. O sobrenatural é assim, Deus vem e faz, e eu não preciso fazer nada. Muita gente tem essa expectativa, e não é. Será que Pedro tinha uma outra expectativa? Qual era a expectativa de Pedro? Será que ele esperava algo diferente de Jesus e se decepcionou? Pois é, agora ele deve ter ficado indignado, foi embora, me deixou aqui, estão só querendo atrás de mim para me matar, eu vou voltar a pescar peixe, porque legal, ele veio e fez um monte de coisa e deixou assim, agora foi embora, assim, vocês que se ralam, Possivelmente pode ter passado na cabeça dele, Agora vocês assim, se ralam, foi-me embora. Vocês agora se ferram aí. Será que expectativas que nós criamos, que você cria, de que o evangelho, de que o chamado, de que tudo que você se entregou à sua vida, de que ela vai ser de uma forma diferente? Será que Pedro ali não perdeu a referência dele? Porque naquele momento, talvez Pedro perdeu. Jesus foi embora e agora? Jesus, Pedro bombava, mas ele ficava ali, olhando, ele precisava estar, olho no olho. E aí Jesus sobe ao céu, Jesus vai, e aí Pedro fica sem chão, e agora? Agora sou eu, pois é, e eu não aguento. E perde a referência. E quantas vezes isso pode acontecer com a gente, se já não aconteceu, que você perdeu a sua referência? Você perde o chão. Por quê? Porque quem era a sua referência te decepciona. Voltamos à expectativa. Quem era que você olhava, que você se identificava, te abandonou, disse tchau para ti. Não tenho mais interesse em estar contigo. Aquela pessoa que você, e nesse mundo agora tirando um pouco de Jesus, porque Jesus tinha um plano perfeito, mas olhando para nós, humanos, buscando referências em outra pessoa, em outro ser humano que é falho como eu,
nós perdemos, às vezes, a referência, e a partir do momento que eu perco essa referência, eu me perco no meu chamado, na minha fé, e é bem mais fácil voltar a pescar peixes, porque eu sei o que fazer. Porque agora eu vou ter que buscar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que buscar. Antes alguém buscava e eu recebia e fazia. Agora eu preciso ser a referência. A partir daquele momento em que Jesus sobe aos céus, Pedro perde a referência e ele passa a ser a referência. As pessoas, possivelmente naquele ponto, olharam assim: e Pedro, e agora? E Pedro, agora eu não sei. Porque agora eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que saber, eu não sei. E nós fazemos exatamente isso. Nos decepcionamos, perdemos a referência e nos desviamos porque nós estávamos olhando para homens que falham. Será que Pedro não percebeu que era ele, como eu falei, que precisava se levantar e fazer a parte dele? Né? Será que naquele momento a gente precisa se dar conta, muitas vezes, que está na nossa hora? E aí chega a sua hora de se levantar e de caminhar sozinho. Agora é com você. Agora, Pedro, agora anda, agora vai, eu já te ensinei. A gente estava super bem ali, foi chamado, Deus nos encheu, experiência. Agora Jesus diz assim: agora vai, caminha, anda, faz. E aí, mas agora é comigo, né? Agora não vai dar. Então, será que isso também não aconteceu com Pedro? E aí a minha pergunta para ti é: por que você voltou a pescar? Por que a gente, talvez pecado, amargura, feridas, dinheiro, poder, preguiça, né? Talvez a vida ficou tão confortável, né? Eu já vi gente que ficou com uma vida tão confortável, conseguiu a tão sonhada casa com piscina, com isso, com aquilo, e papapá, que daí não dá mais tempo, né? Para viver o evangelho, porque eu preciso curtir, né, a vida. O que foi que fez você voltar a pescar? Né? E eu digo assim que isso não é tão difícil assim. E talvez aqueles que já têm uma caminhada maior na fé poderiam lembrar nesse momento, e se não estão num momento em que estão voltando a pescar peixes, talvez vão lembrar de algum momento em que foi muito mais fácil e era muito mais conveniente, deu muita vontade de desistir. Muita vontade de largar tudo. Por quê? Porque a gente se decepcionou, porque a gente perdeu a referência, porque a gente perdeu o chão, porque a gente teve que caminhar pelas próprias pernas, e eu não aguento, e é muita pressão, e agora não quero mais, e esse tal de chamado é muito difícil. E a gente perde a referência, a gente perde o chão. E quando a gente perde esse contato aqui dentro com Deus, e a gente se decepciona às vezes, e às vezes não é culpa, às vezes é culpa nossa, às vezes é culpa do meio. E aí vem algo que o Robson sempre prega, ele sempre fala com frequência, que nós precisamos ter pessoas ao nosso redor, que quando a gente baixa os braços, eles vêm lá e seguram, assim como Moisés. Precisou alguém para ficar segurando seus braços quando o Mar Vermelho abriu e ele dizia: eu não aguento mais. Chega, eu não aguento mais ficar com os braços aqui levantados. E ele estava prestes a baixar os braços. E aí o que acontecia? O mar fechava. Aí as pessoas foram lá e seguraram os braços de Moisés para que ele não abaixasse. E nós precisamos ter pessoas ao nosso lado para segurar os nossos braços. E eu tive momentos, e quando a gente está no começo, na caminhada da fé, a gente nunca pensa que a gente vai pensar em abandonar, em viver o natural,
em deixar de viver o sobrenatural, viver o reino de Deus, de abandonar tudo, né? E eu confesso que teve alguns anos que eu pensei muitas vezes. Então, não é algo que a gente, né, isso acontece com pessoas imaturas na fé. Não. Isso é uma coisa muito comum. Mas a gente precisa ter ao nosso lado pessoas, um coração aberto e pessoas que segurem os nossos braços. Quando a gente está com vontade de abaixar. Quando a gente está com vontade de se entregar. Né? E muitas vezes foi o meu marido que dizia, para segurar, aguenta, espera mais um pouco, calma, vai passar. Né? Eu tenho uma amiga muito próxima que basicamente em algum período da minha vida segurou os meus braços e ela disse, sim, mas tu vai abaixar os braços assim, e daí vai voltar a viver? Vai voltar para o quê? Né? Falava assim, e aí? Vamos voltar a viver aquela mesmice que a gente vivia? Levanta os braços aí, vamos, anda. E a gente precisa de gente que empurra, vai. Não para, que segura os teus braços, que te levanta, que te toca para frente, que te lembra, que te ajuda. Lembra que Deus falou isso, lembra daquelas experiências, assim como a gente trouxe a nossa memória, as experiências de Pedro, lembra que traz a tua memória, porque a gente às vezes não lembra mais. Que traz a memória, que segura os teus braços, que te empurra, que você está na beira do precipício, se empurra e vai. E você só tem uma escolha, que é bater os braços. Não tem outra escolha, ou você bate ou você morre. E nós precisamos de pessoas assim. Né? Pedro, né? Jesus, basicamente, nós já vamos avançar um pouquinho ali. Jesus veio e, Pedro, assim, vai. Vai, Pedro, agora é contigo. Jesus volta, porque Pedro precisava de um empurrão. Pedro precisava ser empurrado da beirada do precipício. Pedro vai e bate as asas. O que tu está fazendo, Pedro? Né? E ali na sequência da história, Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, o que tu está fazendo pescando peixe de novo? Voltando ao teu dom natural. Vive o sobrenatural. Eu te chamei para pescar homens e não para pescar peixes. Né? E eu digo, nós precisamos de pessoas, nós precisamos estar perto de Cristo, porque se esse momento nunca bateu na sua vida, ele vai bater. Em algum momento você vai desanimar. Desculpe eu dizer isso para você, talvez, né? A gente para e pensa, não, vai ser sempre um mar, eu vou sempre estar apaixonada. Isso não é verdade. Vai ter um momento em que alguma expectativa não foi suprida, que você vai se desapontar consigo mesmo, que talvez você vai perder a sua referência e você não vai se dar conta do que você tem que fazer. E alguém do seu lado, e Cristo do seu lado, e pessoas, Cristo através de pessoas ao nosso redor, são as únicas pessoas que conseguem. Muitas vezes é o único jeito que nós conseguimos sair do buraco. Literalmente, a gente tenta se enfiar dentro do buraco e tapar, né? E alguém tem que nos tirar. E aí a minha pergunta, o que Jesus, né? A gente falou sobre quem era Pedro, porque Pedro voltou a pescar, e naquele momento, o que Jesus mostrava para Pedro? O que Jesus estava falando com Pedro ali? Primeiro, que ele estaria o esperando. Lá no verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus estava ali esperando Pedro. E eu quero dizer para você que Jesus está te esperando. Ele está te esperando.
Pedro estava lá, e ao amanhecer, Jesus estava ali. Jesus estava esperando Pedro. E disse a Pedro, lá no verso 5 ele fala assim: ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Disse a Pedro ali: sem mim você nunca será o mesmo. E fora do ministério, debaixo dessas experiências, você nunca será satisfeito. Jesus pergunta ali: Pedro, você tem o que comer? Não, mestre, eu não tenho. O que Jesus estava mostrando ali para Pedro? Pedro, é perto de mim que você é satisfeito. É perto de mim que você é completo. É perto de mim que você encontra a plenitude. E lá no verso 6 e no 9, do verso do 6 ao 9, todos desse capítulo 21, ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus estaria dirigindo, guiando e suprindo. E o que Jesus teria para eles seria muito melhor. O que esse pedacinho nos mostra? Ele nos mostra que Jesus está dizendo assim, ó: eu não disse que eu estaria te guiando? E aí eles ouvem a voz do Senhor, lançam a rede ao mar e eu estaria suprindo todas as tuas necessidades. E ali Jesus fala novamente com Pedro, através desse momento que ele encontra. E aí ele chama Pedro mais para frente para voltar a ser pescador de homens. E aí o que nós vemos aqui? Nós vemos que suprido e satisfeito não é a mesma coisa. Sabe, quando nós somos supridos, talvez você caminha com Deus assim: eu tenho tudo que eu, não estou passando fome, eu tenho básico, eu vivo assim. Agora, satisfeito é outra coisa. Satisfeito é estar farto. E quando a gente fala de fartura, de estar satisfeito, muitas vezes as pessoas pensam em bens materiais, Não passa por isso. Eu e o Robson, nós estamos casados há 16, 17. Não, 17. No caso, lá em casa é trocado, quem esquece sou eu, tá? Aí, o que acontece? Eu perdi, eu acho, as contas de quantas vezes eu reforcei para o Robson, e eu sei que, nas famílias, geralmente o homem ele é preocupado em ser o mantenedor da casa, em suprir, e o Robson ele é muito preocupado sempre em suprir, em gerar, de ter para os filhos, para a gente. E eu cansei de quantas vezes eu disse: Robson, só que eu sei que tu está preocupado e talvez você não vai passar a tua preocupação com isso que eu vou te dizer, Mas só lembra que a gente é muito feliz. E que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ser tão feliz. Eu sou muito feliz. Eu tenho muito mais do que eu poderia imaginar. E às vezes eu digo, tu sabe, que para mim, se tu me der um fusquinha para andar, se eu tiver qualquer... Não faz diferença, é bom, fico feliz que a gente, tem as coisas, todo mundo fica feliz. Mas ser satisfeito, gente,
não passa por bens materiais. E eu digo para ele, eu sou tão feliz que às vezes parece que não pode. Né? A gente tem luta, tem dificuldade. E eu tento lembrar ele de tudo que a gente tem, né? De tudo que a gente, né? Porque às vezes, né, quando o homem passa assim, supridor e passa por, né, tem que suprir, tarará, tarará. E às vezes eu lembro ele que a gente, né, como a gente é feliz. Que eu nunca imaginei que eu fosse ser tão feliz na minha vida. Mas ser feliz, ser satisfeito, suprido e satisfeito são duas coisas diferentes. E não passa por dinheiro. Não passa, claro, que toda dificuldade financeira, sim, né, é difícil. Eu acho que a gente sempre tem que olhar e lutar e tentar acertar, e ela realmente não traz felicidade. A dificuldade financeira, ela atrapalha, com certeza. Mas os bens materiais, aquilo que você não pode passar pela sua felicidade. Porque sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém que tem mais que você. Sempre que vai ter, né, a gente fala às vezes com os casais, né, mulheres têm que entender que sempre vai ter uma mulher mais bonita. Assim, sempre vai ter alguém que tem mais, um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor. Tem gente que está pior, mas sempre vai ter gente que tem mais. Sempre vai ter gente que tem mais dívida, mais bens, mais, né? Sempre tem. Por isso que não passe. Jesus disse ali a Pedro, nessa passagem, suprido não é satisfeito. Sabe quando você é satisfeito? Quando você está no centro da vontade, quando você é chamado, quando você tem experiência com Deus, não experiência com Deus assim por remorso. E eu falo isso de verdade, assim, tem pessoas às vezes que vêm para Cristo por um remorso, né? Por vários, mas não por uma real conversão. Se você veio para Cristo porque você entendeu que Ele te chamou para viver o sobrenatural. Se você veio para Cristo para entender que você veio para viver mais, você não é satisfeito vivendo uma vida natural. Ela nunca vai te satisfazer, porque você entendeu que você foi chamado para servir. Você foi chamado para amar o próximo. Você foi chamado para seguir aquele que te amou primeiro. Você entende algo aqui dentro que te muda, que te transforma, que você não volta mais atrás. E aí, se você tenta voltar ao seu dom natural, você volta a pescar peixe, você tem que entender que suprido não é satisfeito. E com tudo isso, gente, eu não estou dizendo que pescar homens, viver o sobrenatural de Deus, é trabalhar aqui dentro. Não tem nada a ver. O meu esposo não é de tempo integral e eu também não. Mas nós vivemos o Evangelho da melhor, né, da forma com que a gente consegue. A gente tenta servir o reino, estar e viver o Evangelho, viver Cristo com intensidade. O chamado, entendendo que Deus me chamou, mas eu não trabalho dentro dessas 4 paredes. Não, eu não passo aqui a minha semana. Que às vezes a gente confunde. Né? Eu vivo num mundo, mas eu vivo para Cristo. Eu vivo lá fora, mas eu vivo para Cristo. Eu penso com a mentalidade de Cristo. Eu não penso com uma mentalidade, eu vivo a cultura do reino de Deus ali fora. Isso é viver o sobrenatural de Deus. É viver essa cultura, o que a gente está aqui dentro, ali fora. E então, a gente tem que entender que suprido não é satisfeito. E você vai ser satisfeito quando você entender aqui dentro que é só Ele que pode suprir. É só Ele que pode te preencher.
Só Ele pode te trazer essa plenitude. Então, eu gostaria que você, voltando lá no começo, o que foi que aconteceu com Pedro lá no começo? É nisso que eu sei que é um dos valores da igreja. E que a igreja vocês vão ouvir de novo, e vai bater de novo e de novo. É ter experiências com Deus. Eu sei que na minha vida, não foi uma experiência. Eu fui tendo uma experiência que me levou a outro lugar, que me levou a outro lugar, Cada experiência Porque quando nós temos uma experiência com Deus, sabe o que acontece? Você muda o seu comportamento e você passa a caminhar em outra direção. Todas as vezes, desde a minha adolescência, que eu encontrava Deus e que eu tinha uma experiência com Ele, o que acontecia? Eu mudava o meu comportamento. Foi lá, queimei, chorei meu pecado. Na escola eu tinha outro padrão. Eu entendia que eu era chamada a orar, eu tinha outro comportamento. Eu entendia que eu tinha um chamado, um ministério. Eu nunca vou esquecer, com 17 anos, a primeira vez eu estava, 16 para 17, eu já estava pregando, porque cada uma das minhas experiências ia me levando a um novo lugar com Cristo. E vocês têm que entender que cada experiência que vocês têm com Cristo vão mudando a perspectiva de vocês. E aí, quando nós encontramos Cristo, Ele nos dá a perspectiva dEle, e eu passo a me mover de acordo com como Cristo enxerga. E assim foi indo da minha adolescência, foi isso que me levou a Toronto, foi isso que me levou, na época nós conseguimos, recebi uma bolsa, na época que a igreja nem tinha relacionamento com Toronto, aí foi indo no meu relacionamento com o meu marido, e foi indo, tudo foi indo de experiências. Eu lembro que eu tive uma experiência com Deus, e eu tive uma visão, que eu estaria auxiliando e indo para a África. Aquela experiência com Deus naquele tempo, agora não vamos contar quantos anos atrás, eu tive uma experiência, e aquilo ficou. E aquela experiência me fez, em 2006, passar 30 dias na África, levar um monte de coisa, ter contatos, amigos que eu tenho daquela época. Cada experiência que você tem com Deus, ela te leva a um lugar diferente. Ela levou Pedro, cada experiência que Pedro tinha com Deus, levava Pedro a um novo lugar em Cristo, a ponto de Pedro presenciar a transfiguração, de ouvir a voz do Deus Altíssimo. E a ponto de Jesus voltar e chamar ele de volta. E aí foi que ele transformou, e aí Pedro revolucionou, que foi ali que Jesus chamou, pegou, puxou o pé de Pedro lá, eu acho, puxou a orelha, e aí Pedro tomou jeito. Foram experiências em cima de experiências. E eu gostaria de chamar o grupo de louvor, pode subindo, e eu quero te desafiar. Talvez você está aqui nessa noite, se perguntar, trazer à sua memória sabe o que ajuda muito? Volta aquele momento que você encontrou Deus. Deus, eu estou voltando a pescar peixe, estou me cansando. Aonde foi que Deus te chamou? O que foi que Deus te disse? Para onde que Deus disse que era para você ir? Mas eu estou perdido, já fiz, então busca nova experiência. Eu estou vivendo um novo tempo. Às vezes, sabe o que acontece? Tem gente que tem experiência assim, lá em 1900. E fica esperando a vida inteira por aquela palavra de lá 1900 e não sei o quê, Você sabia que Deus se renova? E você sabia que se você parar para ouvir Deus hoje, Ele tem uma nova palavra para você hoje? Deus se renova. Deus, ele não fica dentro daquela caixinha. Deus, Ele se renova. Você viveu lá em 1900. Pois é, agora nós estamos em 2019. E o que Deus tem para você hoje? O que Deus falou com você? O que você sentiu?
Com cada um de nós, Deus fala diferente. Para alguns, Deus dá visão, outros Deus sente, outros Deus manda pessoas, outros Deus mostra na Bíblia. Qual é a sua experiência? O que você está vivendo hoje? Porque se você quiser ser satisfeito, só tem um caminho, que é Cristo. Não adianta. Você vai rodar, você vai ser suprido. Deus não vai deixar você passar fome. Eu acredito que você não vai passar fome. Mas o nosso objetivo é viver o céu aqui, o céu na terra. Que quando a gente fala céu na terra, o que é viver o céu na terra? É ser satisfeito. É ter dificuldade, ter luta, mas é ser feliz com o que você tem. Eu quero viver o céu na terra. Não quero esperar morrer para viver o melhor de Deus. Porque eu sei que Ele está aqui. Só que eu só sou satisfeita se eu entendo que é só nele. Ele é o único que supre. Ele é o único que preenche, não é bem material. Nem filho. Filhos são maravilhosos, mas eles, se você está esperando para ter filho para ser satisfeito, eles um dia vão embora. E os filhos começam a crescer e a gente já começa a pensar que eles vão embora. E vão. E eles não vão te deixar satisfeitos, porque eles não são teus. Só Ele pode te deixar satisfeito. E eu quero nós vamos ficar em pé, e se você quiser vir aqui à frente, você pode vir aqui à frente. Se você teve já muitas experiências com Deus, e você está precisando trazer a memória, chore, traz a sua memória. Se você está precisando de uma nova experiência, se você está precisando que Jesus vá lá e puxe a sua orelha e diz, assim como Ele fez com Pedro, ó Pedro, aqui ó, tu me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. Será que você está precisando de uma nova experiência? Você está precisando ouvir Deus para esse tempo? Você está precisando viver de novo? Se você nunca experimentou Deus, eu quero te desafiar nessa noite. Ele está aqui. E abre o teu coração, Ele vai te tocar. E não se compara, Ele toca cada um de uma forma diferente. Jesus, Ele é incrível. E Ele vai respeitar a sua individualidade. Ele vai falar com você do seu jeitinho. E aqueles que fizeram o seminário sobre ouvir a voz de Deus essa semana, você vai saber que Deus fala com você na sua individualidade, do seu jeito. É assim que Deus fala com você. E nós vamos pedir para Ele falar conosco. Que Ele venha, que Ele toque. E nós vamos começar a adorar. Se você quiser vir aqui, pode vir, se ajoelhar. Mas peça para Deus vir. Que Deus venha. Vem, fecha os teus olhos. E peça para Ele vir. Vem, Deus. Vem, Deus. Vem. Vem, Deus, vem. Vem. Vem, Paizinho. Vem e fala, Paizinho. Vem, vem, vem. Paizinho, nós queremos te experimentar. Nós queremos ser satisfeitos. Fala conosco. Toca, Pai. Vai passando e vai tocando. E pede para Ele te tocar. Vai pedindo. Diz, vem, Deus, abre o teu coração. Senhor Deus, vem, Pai, vem, vem, Pai, toca. Pai, fala com o teu povo, Paizinho, fala conosco e nos dá experiências reais. Nós queremos ser satisfeitos e não somente supridos em Ti, Pai. Nós queremos ser satisfeitos. Vem, Paizinho, vem, vem, vem.
Pai, assim como Tu chamaste Pedro. Vem, Paizinho, e fala conosco. Nós queremos ser pescadores de homens. De homens, Senhor Deus. Vem, vem, Pai. Dá-nos visões de como pescar homens no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós estivermos, que o reino de Deus venha nos acompanhar onde a gente passar. Nos nossos negócios, que nós venhamos viver o reino de Deus. Vem, Senhor Deus, o Teu reino, que o Teu reino venha, que o Teu reino venha aonde eu passar, aonde eu entrar, que a glória de Deus me acompanhe, que a luz de Deus esteja comigo. Paizinho, vem e que as experiências deles venham nos deixar satisfeitos e que essa satisfação venha contagiar. Paizinho, vem. Vem, Deus. Vem. Vem, Paizinho, vem. Sabe, quando você estiver lá no seu trabalho, na sua escola, e esses instrumentos eles não estiverem aqui, lembre que tem uma multidão de anjos cantando contigo. Aleluia. Amém? Deus abençoe.